Mais um tempo com a poderosa palavra de Deus. Deus abençoe você muitíssimo no nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você Romanos capítulo 12, que diz assim no versículo 1: Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Paulo chama a nossa vida de culto a Deus. Paulo chama nesse capítulo 12 de Romanos, que nós somos, um culto a Deus o tempo inteiro, né? E até mesmo a palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas, que habita, no templo feito por Ele mesmo. Qual o templo que Deus fez pelas próprias mãos dele? O nosso corpo, a nossa vida, é verdade. Então, a nossa vida é o templo de habitação do Senhor. Ou melhor, o nosso corpo, né? Então, quando Paulo está dizendo isso, ele não está dizendo que nós não devamos ir à igreja. Paulo ele não está dizendo que a gente não vai ter comunhão com os irmãos, porque isso foi uma determinação de Deus. Deus nunca deixou o seu povo sem comunhão. Sempre temos que estar juntos, temos que estar orando, temos que estar à mesa do Senhor, né? Como o Senhor diz, lá no Salmo 23, que tem uma mesa preparada para nós. E essa mesa, ela está levando para o entendimento que é comunhão, que é união. Então, Paulo não está dizendo que não deve existir a igreja, que não deve existir a comunhão do povo. Mas Paulo está dizendo que a presença de Deus, a ação de Deus em nós, não está resumida apenas à igreja, apenas ao momento que nos reunimos. Na nossa cultura, é dizer, apenas no domingo, vou à igreja ao domingo e tal, vou receber a palavra na escola dominical, eu estudo, ou quem é católico vai na missa. Não está resumida a isso. Muitas vezes na igreja é onde menos Deus está. Por quê? Pela avareza dos homens, pela idolatria, pela arrogância, pela soberba, pelo mau propósito. Então, muitas vezes, Deus nem está ali, naquele movimento de gente, mas está dentro de cada pessoa que tem compromisso com Ele. O próprio Jesus, ele fala, se a gente guardar a palavra do Pai, Ele vem e faz morada em nós. Ele, o Pai e o Espírito dele em nós. Então, somos um culto a Deus em tudo. Onde, pastor? No trabalho, dentro de casa, no meio da rua. A gente é um culto a Deus. E o que é um culto? Culto é encontro do Criador com a sua criação. É verdade. Então, o tempo inteiro, nós somos essa extensão, que liga a terra no céu. É verdade. Então, onde eu estiver, eu estou ligado a Deus. E Deus vai me direcionar. É só eu deixar Ele direcionar. E é interessante que muitas vezes as pessoas não entendem o que é unção. Unção ele tem o simbolismo do azeite, mas a unção é a ligação do homem com o Pai. E essa ligação, ela não está resumida só quando você vai na igreja, só quando você ora. Não, é uma ligação direta entre nós e Deus, o tempo inteiro. Por isso que Paulo está dizendo que nós somos, um culto ao Senhor, um culto racional, O que é racional? Um culto de raciocínio, de sabedoria em tudo que vamos fazer. Amém? Se o culto é um encontro do Criador com a criatura, eu estou em encontro com Deus o tempo inteiro. É verdade. Eu estou em encontro com Deus no meu caráter. Eu estou em encontro com Deus, na minha forma de ser. Até mesmo quando vem a ira, a gente lembra, estou em encontro com Deus. E a gente sufoca a ira, Como Paulo diz, guarda a ira, não é verdade? Nós temos que ser como Jesus. Jesus nunca apartou do Pai em nenhum momento. É verdade. Enquanto ele esteve aqui na terra, ele não apartou do Pai. Por quê? Porque tinha uma ligação direta, tinha um compromisso com a palavra de Deus. Amém? Então, essa é a nossa palavra de hoje. Você é um culto a Deus. Você é um culto a Deus, com seu caráter, o tempo inteiro lembrando do Senhor, uma vida ligada ao Pai, o tempo inteiro. Não resumida apenas à igreja, apenas o momento de comunhão,
quase o tempo inteiro. Deus abençoe você muitíssimo, no nome de Jesus, né? Você está vendo aqui um machucado no meu nariz, foi um acidente doméstico, né? Mas já está tudo certo, já estou, né, bem. E só estou explicando que parece que eu tomei um soco aqui no nariz, mas não. Foi um acidente aqui no meu quintal, mas está tudo bem, para a glória de Deus. Eu não posso deixar de levar a palavra de Deus, né? Por causa dessa questão aqui, né? Então Deus abençoe você. Compartilhe os nossos vídeos, tá? Estamos no Quai, no TikTok, no YouTube. No YouTube é Cristo Reina Pregações. Todos os dias, irmão, eu tenho uma mensagem de Deus para sua vida. Todos os dias eu coloco, independente de visualização, independente, né, de mídia, é um instrumento que a gente usa, que são os aplicativos. Aí você nos ajuda quando você dá o joinha, quando você dá o like, né, quando você compartilha os nossos vídeos. Amém? Hoje sou um culto a Deus. Romanos 12:1. Deus te abençoe muitíssimo no nome de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Evitor e sempre com o compromisso de todo dia levar uma palavra até a tua vida. Deus te abençoe.